Verdade é que temos visto tanta desgraça feita pelo ser humano, temos sido tão feridos e machucados pelo ser humano. Vemos um caminhão bomba que explode na Somália e mata centenas de pessoas. Vemos um maldito de um cara que entra dentro de uma creche e joga gasolina e põe fogo em crianças. Nós vemos muita maldade humana. As pessoas nos traem, as pessoas são insensíveis, são indiferentes, as pessoas sofrem no amor, no relacionamento. E aí se criou uma barreira, se criou um conceito muito errado. Usam até uma frase de um célebre pensador que diz que quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo os animais. E eu tenho visto uma coisa meio doentio acontecendo. Pessoas que dizem que preferem animais do que ser humano. Que dizem que o comportamento, eles colocam cenas na internet e no Facebook de comportamento animal, comparando com o ser humano e dizendo que o ser humano tem que aprender com os animais. Esses dias eu vi uma cena, por exemplo, lá de uma espécie de animal cuidando como mãe de uma outra espécie de animal que era o filhote. E aí dizia que enquanto isso as mães jogam os seus filhos no lixo. E dizendo que com isso se cria a premissa de que se esse bicho cuidou melhor do seu filhote do que uma mãe cuida do seu filho, então a premissa seguinte é de que todo animal é melhor do que o ser humano. Mas a primeira premissa é falsa. A premissa de que, baseado em um ato de um animal, eu posso comparar com um ato de um ser humano e assim dizer que todo ser humano é assim e todo animal é assim, é falho. E aí se constrói então um conceito errado sobre a visão do ser humano. Para ser bem breve, eu queria dizer para você que quando você compara o ser humano com o animal, de qual animal você está falando e de qual ser humano você está falando? O ser humano que você está falando é o Hitler, Stalin, Lenin, Mao Tse Tung? Ou você está falando de Madre Teresa de Calcutá, William Booth, William Carey, Jonathan Edwards, homens que fizeram algum benefício para a história? Você está falando de Schindler, que salvou inúmeras pessoas de uma raça que não era dele? Ou você está falando de Hitler, que matava só porque ele achava que ele era superior às pessoas? E quando você está falando de animal, você está falando daquela cadelinha que deixou um gatinho mamar nela? Ou você está falando dos chimpanzés que vão até o meio de macacos de outra espécie e comem o filhote deles? Ou você está falando dos golfinhos que juntam em bandos para estuprar a fêmea? Ou você está falando dos golfinhos que às vezes matam o filhote para que a fêmea possa voltar a ovular mais rápido, para que ele possa voltar a fazer sexo? Você está falando de um ursinho peludo que cuida bonitinho do seu filhotinho? Ou você está falando de patos selvagens africanos que estupram a pata fêmea de outra espécie? Então, para onde você está apontando o binóculo para fazer essa comparação entre seres humanos e animais? O mundo animal não é só essa maravilha que você vê. O mundo animal tem coisas obscuras e cruéis. E o mundo do ser humano não é só essa coisa obscura que você vê no noticiário dia após dia, mas também existem pessoas anônimas que são tão amorosas, tão belas, que você sentiria orgulho de conhecê-las. Então, o ser humano não se tornou pior do que o animal. Alguns seres humanos se tornaram pior do que alguns animais. E alguns animais são piores do que alguns seres humanos. Eu não posso usar uma ou outra imagem de animal para dizer que o ser humano, no geral, se tornou pior do que o animal. Por trás de toda a desgraça humana, de toda a desgraça alheia, existem pessoas que estão fazendo a diferença e que estão lutando para que o melhor do ser humano ainda esteja evidente, ainda esteja vivo. Eu tenho encontrado pessoas maravilhosas ao longo do caminho e a maioria delas não é conhecida, não está em nenhum cartaz, não está tendo seu nome citado em lugar nenhum, mas são pessoas preciosas que têm feito coisas amorosas. Então, quando você for falar de uma comparação idiota entre animal e ser humano, pense bem, de ser humanos maravilhosos que você deveria conhecê-los.
antes de falar isso, antes de colocar os seres humanos em um grupo que você odeia, antes de você pegar um ser humano e fazer com que ele represente todos os seres humanos e um animal para representar todos os animais, não faça essa comparação, porque é tolice. O ser humano não se tornou pior do que os animais. Existem seres humanos maravilhosos. E imite eles. Não use os piores humanos que você conhece para que você possa comparar a sua vida medíocre com eles para parecer que você é bom. Observe os seres humanos que são tão bons que você perceba que sua vida é medíocre e precisa melhorar para que seja boa igual a deles. Nós temos a tendência de querer pegar a nossa vida medíocre, de nada que fazemos de bem para ninguém, e comparar com alguém que é muito pior, e assim eu me sinto bem porque eu me comparei a alguém que é pior, e esse contraste faz com que minha vida seja pelo menos regular, porque eu não sou tão ruim como ele. Mas não se esqueça que existem pessoas tão boas que quando você chega perto você fica constrangido e consegue perceber que a sua vida tem sido medíocre. Obrigado aí pela atenção, tamo junto. Se você achar que alguém devia ver esse vídeo aí, compartilha com ele. É nóis, abração, obrigado pela atenção, galera.